Capítulo 1091, O inimigo contra a tempestade. Tradução. Do Koan Revisão. Fresou o padrinho nos túneis da Cordilheira Roxa. Li Ming atingiu casualmente as paredes roxas. Com o falhar fraco do pó de pedra caindo, um minúsculo fragmento preto desalojou e caiu. Li Ming estendeu a mão e pegou esse fragmento preto. Embora o fragmento parecesse simples, quando ele enviava seus sentidos através dele, podia sentir um frio estranho em torno dele. O que é isso? Perguntou Li Ming. Ele sentiu que este era um pequeno fragmento de alguma arma. Mas era difícil imaginar que um fragmento de arma ainda tivesse uma pequena flutuação de energia depois de todo esse tempo. É um fragmento de um artefato espiritual de ótima qualidade. A voz de Mu Qianshui de repente ecoou na mente de Li Ming. Havia uma barreira espacial que separava um mundo divergente e o reino dos deuses, e quanto mais forte era, mais difícil era atravessar esse véu. Até mesmo marionetes de batalha e encarnações não eram exceção. No entanto, o cubo mágico e o espaço dentro do cubo mágico não estavam sujeitos a esta restrição. Quando Li Ming entrou pela primeira vez no reino místico da besta divina, o cubo mágico também havia entrado sem obstáculos. Além disso, no continente da queda do céu, o Império Primordial havia selado todo o planeta do continente da queda do céu com seus incríveis poderes místicos. Além de artistas marciais nativos, qualquer artista marcial do reino dos deuses que ultrapassasse o reino mar divino não podia entrar. Esta era uma das proteções que o Império Primordial havia deixado para trás para proteger sua herança. Mas o cubo mágico ainda conseguiu atravessar essa barreira com a alma de Mu Qianshui, onde foi obtido por Li Ming. A essa altura, Li Ming só podia supor que o cubo mágico não estava vinculado às leis desses mundos divergentes. Mu Qianshui investigou o fragmento com sua percepção e disse: esse fragmento já existe por incontáveis centenas de milhões de anos. A única razão pela qual foi capaz de manter sua existência por tanto tempo é por causa da mina de pedras solares violetas. A energia de origem espessa do céu e da terra o nutriu todo esse tempo, senão, provavelmente teria virado pó agora. Um fragmento de um artefato espiritual de ótima qualidade. Eu me pergunto que tipo de força era necessária para destruí-lo. Apenas que tipo de eventos aconteceram neste mundo divergente. Eu não tenho ideia do que segredos os reinos místicos sustentam. Talvez sejam mundos deixados para trás por universos que foram destruídos. A existência dos mundos divergentes era um enigma para os artistas marciais do reino dos deuses. Mesmo alguém no nível de Mu Qianshui não sabia a verdade por trás deles. Que tipo de uso teria esse tipo de fragmento? Perguntou Li Ming. Não é muito útil. Se houvesse um grande mestre refinador, ele seria capaz de fazer um artefato santo de grau superior, ou talvez um talismã ofensivo de algum tipo. Por exemplo, aquele amuleto de proteção que você retirou do pavilhão de artefatos santos no passado era um fragmento de um antigo artefato espiritual de ótima qualidade. No entanto, porque continha a linhagem da fonte do seu mestre, eu absorvi. Assim que Mu Qianshui disse isso, Li Ming lembrou que quando ele veio para o reino dos deuses, ele tinha de fato tirado 2 artefatos santos superiores do pavilhão de artefatos santos do Palácio do Grito da Fênix. Uma era a lança-sangue de Fênix e o outro era um talismã chamado Vontade Santa. No entanto, esse talismã foi posteriormente absorvido pelo cubo mágico. Agora que ele pensava nisso, aquele talismã deveria ter servido como uma espécie de apoio para o despertar Mu Qianshui. Caso contrário, Mu Qianshui podia não ter força suficiente para extrair a essência da medula de dragão dentro do osso do dragão. Li Ming jogou este fragmento de artefato espiritual de qualidade ótima a um discípulo do reino núcleo rotativo. Já que Mu Qianshui já tinha avaliado isso para ele, ele não se importava muito com isso. Afinal, não era como se um grande mestre refinador fosse fácil de se encontrar. Para Li Ming, não havia nada nesses túneis que pudesse tentá-lo. Em termos de pedras solares violetas, algo tinha que valer várias centenas de milhões ou até bilhões para ser útil. Assim, 200 a 300 discípulos do reino núcleo rotativo continuaram a mineração nos túneis sem parar. Eles cavaram enormes pedaços de pedras solares violetas, que eles armazenaram em seus anéis espaciais.
Um artista marcial não estaria cansado se não dormisse por 10 dias e 10 noites. No entanto, reunir pedras solares violetas ainda era uma tarefa que consumia energia. Isso porque a rocha aqui era simplesmente muito resistente. Esses discípulos do reino núcleo rotativo usaram rapidamente suas reservas de verdadeira essência e não tiveram escolha senão parar por um momento e inferir algumas pílulas. Quanto aos discípulos de núcleo, eles não fizeram nenhum trabalho. Eles economizaram suas forças, esperando por uma batalha que poderia irromper a qualquer momento. No entanto, esses túneis estavam realmente muito bem escondidos. Essas pessoas trabalharam por dias sem serem incomodadas. Muito menos um assalto da montanha da alma estilhaçada ou do clã do osso oculto, não havia aparecido nenhum ogro vermelho desolado. Além disso, as tempestades de areia vermelha que constantemente se erguiam do lado de fora não tinham nenhum efeito na mineração dos artistas marciais nos túneis. Eu achava que tínhamos poucas pessoas, então morreríamos se houvesse algum perigo. Mas parece que nossos ganhos serão imensos. Nós conseguimos minerar por quase 3 dias inteiros sem pausa e meu anel espacial já está meio completo. Não só tenho pedras solares violetas, mas também tenho os cristais solares violetas, que são mais valiosos. Embora esteja mais cansado do que um cachorro, fico animado pensando na parte que vou receber em troca quando sairmos. Nos túneis, os discípulos do reino núcleo rotativo estavam todos cansados e encharcados em seu próprio suor, mas na realidade estavam todos de bom humor. Quando ouviram Ishu e Tongo dizendo que a seita devolveria de 2 a 3% de toda a colheita deles, eles não haviam percebido que tipo de conceito era esse. Mas agora, quando olhavam para a imensa quantidade de pedras solares violetas em seus anéis espaciais, começaram a perceber que essa era uma enorme quantidade de riquezas. Todos conseguiram reunir cerca de 60 a 70 milhões de pedras solares violetas cada um até o momento. Quando eles retornassem, eles seriam capazes de ficar com mais de 1 milhão de pedras solares violetas. Para uma pequena família, essa era uma quantidade incompreensível de riqueza. Se todos reunirem 60 a 70 milhões de pedras solares violetas cada, com vários milhares de discípulos juntos, teremos mais de 100 bilhões de pedras solares violetas no total. A Ilha Serena usou apenas 20 bilhões de pedras solares violetas para nos enviar para cá. Isso é um lucro de 5 a 6 vezes o que eles pagaram. Mas há também o custo oculto que será a vida dos discípulos de núcleo da seita. Isso virará uma guerra total, que vai acontecer no final de tudo. Enquanto Li Ming estava pensando, seus olhos de repente brilharam como uma luz fria. Ele virou a cabeça para olhar para fora do poço de mineração. Havia uma tempestade de areia vermelha aterrorizante que estava soprando lá fora, então era impossível para os artistas marciais comuns lançar a percepção deles longe demais. Isso acontecia porque a areia vermelha do reino místico desolado vermelho era capaz de bloquear os sentidos. Quando essa areia vermelha soprava por toda parte no ar, limitava os sentidos de um artista marcial comum a poucas milhas. Isso era uma invasão inimiga. Li Ming se levantou. Se houvesse uma emboscada em um tempo tão ruim, nem mesmo deuses ou fantasmas estariam cientes disso. Ninguém seria capaz de detectá-los. Isso era como 2 exércitos no mundo mortal tentando lutar em um dia onde uma névoa espessa fazia com que ninguém pudesse ver suas mãos. No entanto, o cerne da questão era que nesta tempestade de areia, se eles não fossem capazes de descobrir o inimigo também não seria capaz de descobri-los. Como o inimigo poderia seguir sua trilha até aqui? Não apenas isso, mas eles estavam até escondidos nesse poço gigantesco que isolava as percepções. Existe um traidor. Enquanto Li Ming pensava nisso, uma expressão sombria passou pelo seu rosto. Ele se levantou, voou até Ishu e Tongo e sussurrou algumas palavras. Ele não usou uma transmissão de som de verdadeira essência. Os artistas marciais tinham uma audição muito treinada para começar, eles foram capazes de ouvir claramente todos os sons estridentes da mineração ocorrendo em torno deles. Ishu e Tongo e os vários discípulos de núcleo perto ficaram atordoados por um momento. Irmão aprendiz Júnior Lin, o que você disse? O inimigo está prestes a nos emboscar? Tem certeza?
E Shuitong olhou para Li Ming com absoluta incredulidade. Ela lançou sua própria percepção para fora do poço, mas só conseguiu chegar por algumas milhas antes de ser completamente bloqueada pela enorme quantidade de areia vermelha. Na areia vermelha, ela só conseguia ver a cor infinita, não havia nada que ela pudesse investigar. E Shuitong achou isso um pouco difícil de acreditar. Ela teve um cultivo no nível avançado do Reino Mar Divino e Li Ming estava apenas na 8ª etapa da destruição da vida. O quão longe um cultivador poderia procurar dependia completamente da força da sua alma. Mesmo que Li Ming fosse um gênio sem precedentes, a força da sua alma ainda poderia ser mais forte que a dela. Embora Li Ming tivesse restringido a própria força da sua alma, e Shuitong ainda podia sentir ela vagamente. Quando ela olhou para Li Ming, pôde distinguir uma nitidez em seu olhar, como se um raio estivesse dançando dentro dele. No entanto, isso era uma manifestação da vontade de Li Ming e do seu espírito de batalha, e os sentidos de um cultivador não tinham nada a ver com o espírito de batalha deles. Recuando 10.000 passos para trás e pensando sobre isso, mesmo que a força da alma de Li Ming fosse mais forte do que a dela, ainda era inútil. A fim de descobrir uma invasão inimiga em um tempo tão horrível, sua força da alma teria que ser 10 vezes, 20 vezes, ou até mesmo muitas vezes mais forte que a dela. E Shuitong não era a única com tais dúvidas. Os outros discípulos de Núcleo também estavam olhando de forma suspeita para Li Ming. Li Ming franziu a testa ligeiramente. Se ele fosse um deles, até ele acharia suas próprias palavras difíceis de acreditar. Mas não havia como explicar seu raciocínio. Sua força da alma não era de fato mais forte do que a de Shuitong e ele não podia dizer-lhes que havia um estranho espaço oculto dentro dele com a alma de uma potência a meio passo do Reino Lorde Absoluto vivendo ali. Com a força titânica da alma de Mu Qianxi, ela poderia até descobrir facilmente o inimigo se eles estivessem a centenas de milhas de distância nesta tempestade de areia vermelha. Irmão aprendiz Júnior Lin, como você descobriu o inimigo? Você não pôde fazer uma piada assim. Se houver um erro e nosso grupo sair para se esconder, nossa posição pode ficar exposta mesmo que não haja inimigos do lado de fora. Isso tornará as coisas muito problemáticas atrás de Shuitong, o irmão aprendiz Júnior Song, já conhecido, falou. Está certo. Irmão aprendiz Júnior Lin, você deveria pelo menos nos passar um raciocínio para os seus pensamentos. Você não pode dizer que depende apenas da sua própria percepção para descobrir o inimigo, ecoou uma discípula. Eu já avisei a todos vocês. Quanto a como eu sei, sinto muito, mas não posso explicar para vocês. Não esqueçam que eu não sou um discípulo da Ilha Serenã. Eu já fiz tudo o que eu já pude. Se vocês não acreditam em mim, não há mais nada que eu possa fazer para convencê-los. Eu irei no meu caminho primeiro. Se ficarmos aqui nesses túneis, seremos enjaulados pelo inimigo e completamente aniquilados. Li Ming disse, virando-se para sair. Este poço de mineração incomparavelmente complicado era uma armadilha mortal em potencial. Se o inimigo lançasse um assalto aqui, o poder desses ataques se multiplicariam nesse ambiente selado. Uma vez que isso aconteceu, seu destino poderia ser imaginado. Espere, espere. Irmão aprendiz Júnior Lin, eu acredito em você. E Shuitong de repente gritou. Um gênio como Li Ming tinha muitas chances de sorte. Ela podia acreditar que ele tinha algum método especial que ela não conseguia entender. Os outros discípulos hesitaram, mas não objetaram. Um discípulo disse, já que a irmã aprendiz Yi concorda, nos uniremos a você. Devemos nos apressar e nos retirar daqui. Podemos nos comunicar com o irmão aprendiz Bai usando o comando sereno e pedir que ele venha rápido até aqui para nos ajudar. Espero que ele não ria de nós. Enquanto o discípulo falava, ele parecia um pouco pálido, como se estivesse imaginando a cena dessa humilhação. Na sua opinião, isso era algo que tinha uma chance muito grande de acontecer. Li Ming zumbou, apoio. O discípulo não estava muito confortável em ver o desdém zombeteiro de Li Ming. Ele disse, você. O que é tão engraçado? Você acha que não devemos fazer isso? Se o inimigo ousa viajar tão longe para nos atacar, sua força é certamente muito maior que a nossa. Como podemos combatê-lo sem apoio?